Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa prova de hoje, conhecido da casa Paulo, Ítero Paulo. Seja Tabernáculo do Tabernáculo do Altíssimo. Altíssimo. Tabernáculo do Altíssimo. Na rua Urana, Vila Carioca. Nós, essa noite, estaremos tratando a respeito do tema dons espirituais, dom de profetizar ou dom de profecia. Seja bem-vindo, Paulo, mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, né, pela confiança. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Né? Para mim é uma honra vir daquela vez. Foi muito proveitoso para mim. Foi uma experiência nova, né? E estou muito feliz. Falar da palavra que é gostoso, né? Maravilhoso, né? Falar da palavra. Então, o tema dons espirituais, que é um tema básico, nós vamos falar do dom de profecia. Para isso, nós utilizaremos um novo texto, um texto de Coríntios 14, não o texto que estávamos usando antes. O texto é o mais base, né? Mais embasado em relação ao dom de profecia, ou profetizar. Fica à vontade, meu irmão. Pode ler aí. Posso ler? Pode. 1 Coríntios capítulo 14. O dom da profecia é superior, né, ao das línguas. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Maravilha, maravilha. Aleluia. Já daqui já parte já uma pergunta. A dom de profecia maior do que o dom de língua. Sim. Uma coisa isenta a outra? Não isenta, mas o texto aqui está bem claro e quando você se fala em línguas, você está se edificando. É você e Deus, é mistério. Você e Deus. Individualidade. Isso, e quando você fala em línguas para a igreja, o texto está dizendo aqui bem claro, e tem que haver intérprete. Se a gente continuar aqui no texto, a gente vai entender que tem que ter uma interpretação do dom de línguas, interpretação daquilo que está sendo falado em línguas. Porque qual a finalidade de falar em línguas para a igreja e a igreja não saber o que está sendo falado? Não há edificação. Mas aquele que profetiza, né, aquele que fala a mensagem, que profetiza, é a mensagem. Né? Aquele que profetiza, ele está falando para a edificação de toda a igreja, todo mundo está entendendo. Perfeito. E a ideia que a gente tem muitas vezes é que profecia é aquela profecia eu servo eis que eu falo contigo. Então, eu não sou contra. Eu Não, também não. acredito. Mas não é a maior profecia, é a palavra. Sim, a maior profecia é a palavra do Senhor, a Bíblia, né? A palavra. Então, nessa que é a maior profecia, sendo a palavra, pregação da palavra, vamos dizer Sim, assim, sim. que faz entender que as pregações que nós temos, elas precisam estar alinhadas e não manipuladas pela palavra. Sim. Não manipuladas por Deus ou pelos homens. Pelos homens. Ela precisa ser usada e inspirada. E faz entender também que uma profecia dita no tempo errado também causa transtornos.
Vamos lá. A palavra de Deus, ela não perde validade. Nunca. Nunca, né? Mas ela tem especificidade. Assim, vamos ver se a gente consegue chegar num denominador comum com relação a isso. Existe uma palavra, uma profecia, para que seja cumprida, não individualmente, mas para uma determinada comunidade. Sim. E essa profecia precisa ser executada cabalmente num determinado tempo. Sim. O tempo é de Deus, né? Deus usa os profetas na terra, né? E o tempo quem determina sempre vai ser Deus, não a gente. O grande problema todo, se percebe, é que as pessoas quando recebem a profecia, muitas das vezes, as pessoas querem que aquilo venha se cumprir de imediato. Esse é um problema. Porque já aconteceu até na minha própria família e até em situações que eu já presenciei, da profecia levar muitos anos, até décadas. Então, quando Deus profetiza, tem que entender que o tempo de Deus é um e o nosso tempo é outro. O tempo do homem é um, o tempo de Deus é o Kairos, né? Como diz o canal, né? O Kairos. E o tempo do homem é outro. Então a gente tem que ter essa ciência de que quando Deus profetiza, usa o profeta para falar algo para conosco, a gente tem que entender que é no tempo de Deus. Pode ser que isso venha acontecer rápido, mas pode ser também que leve um bom tempo. Pode ser às vezes que aconteça e você até tenha esquecido da profecia, tá? E quando aconteceu, você já está vivenciando aquilo que Deus prometeu, você fala, caramba, aquilo vem na tua mente, o Espírito Santo te faz lembrar algo que você já está vivenciando, que já tinha sido profetizado lá atrás. E tinha sido prometido lá atrás. Sim, mas aí você está falando numa situação importante. Eu estou levantando, estou botando o chapéu dos ouvintes. Você está falando na individualidade. Eu acho que eu como indivíduo. Não, até para uma comunidade também funciona da mesma forma. Tá. Perfeito. Então vamos lá. A Bíblia fala que vamos citar até a Terra Prometida? Quanto tempo levou para se chegar na Terra Prometida, né? Tá, 40 anos. Levou muito tempo, né? Não, levou 40 anos, beleza? Então mas levou, é um exemplo, né? Não, então, levou 40 anos, mas essa linha de pensamento que você está desenvolvendo, estou dizendo que concordo de nada. Sim, sim. Estou aqui fazendo o papel deles. Sim, só. Mas estudos relatam que eles poderiam ter chegado em 40 dias. Sim. Né? E aí agora você está falando a respeito do tempo de Deus. Sim. Então assim, poderia ter chegado em 40 dias. Eles levaram 40 anos. Essa história do tempo de Deus, eu confesso para ti que eu tenho um pouco de dificuldade. Sim. Por quê? Aí é uma coisa minha. Existe o tempo de Deus, a gente sabe disso, que é quando a coisa se concretiza. Entendeu? Mas tem coisas que não se concretizaram porque e foi profecia de Deus para minha vida. Que eu não estava preparado, ou não se concretizaram ainda. Estava preparado, ou que eu até perdi, porque eu deixei de cumprir princípios com relação àquela profecia. Acaba que a ideia do tempo de Deus interage com a tal profecia que estamos falando. Vamos analisar. Entendi. Olha como é que é interessante. É. Muitas das vezes demora a se cumprir pela nossa desobediência. E eu vou até ser ousado em falar que Deus sabe do nosso coração
e sabe até que ponto vai chegar a nossa desobediência. Aí que está Ele é a questão. onisciente, né? Por Deus, tudo aconteceria rapidamente. Por Deus. Mas, infelizmente, há uma barreira. Né? A Bíblia mesmo diz que o coração do homem é enganoso, a gente se engana muitas vezes, às vezes a gente confia desconfiando. Deus fala e a gente ainda coloca dúvida no nosso coração. Esse que é o problema. O problema é Deus falar assim, ó, eu vou fazer isso na tua vida. Aí terminou a profecia, tu vira choque, será? Tá Irmão, esse Esse é o termo que o problema. Luiz falou, no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Sim. Mas é bíblico falando que é tudo no tempo de Deus ou é o homem que Ele inventou adaptou, um jargão que desse. adaptou, Sim, que adaptou não, essa frase? eu criei- Porque o que você falou é aquilo. Tem a promessa Tem a promessa e por causa das falhas do homem, do homem. a promessa demora. Às vezes essa promessa nem vem. É porque o que acontece? Tudo Sim, a gente tem que se encaixar na vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sim. Então, quando a gente não se encaixa na vontade dele, a tendência natural é que as coisas venham se atrasar. Foi como você falou, talvez não aconteça na nossa vida, mas você pode ter certeza, vai acontecer na vida de um parente, vai acontecer na vida de alguém, da tua descendência. Tá? Assim como aconteceu com Davi, não se cumpriu, né? Muita coisa ele teve vontade dele própria, dele querer ele construiu o templo, né? E ele não construiu foi o filho, Salomão. O próprio Moisés não entrou na cidade. Moisés não entrou em Canaã, quem entrou foi, né, Caleb e Josué. Então nós temos que ter essa ciência. Tem coisas que não vai se cumprir na tua vida, que é a promessa de Deus, mas vai se cumprir na sua descendência. Você pode ter certeza, Deus cumpriu, ele vai prometer. Ele prometeu, ele vai cumprir. Amém. Do contrário, né? Amém. Amém. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E a gente tem que ter calma, paciência e estar num lugar onde que Deus almeja que nós estejamos. Que é no centro da presença, no centro da vontade dele. Uhum. O centro da vontade vai fazer com que a gente alcance aquilo que Deus quer na nossa vida. Porque se eu estou fora da vontade do Senhor, como as coisas vão acontecer na minha vida se eu não estou fazendo a vontade dele? Fica muito difícil, não acontece. Não. Mas algumas vezes a gente percebe que a pessoa não está fora da vontade. Ela simplesmente não está na posição em que deveria estar. Assim, ela não está na vontade, ela está na vontade, mas ela não está se comportando como Deus espera. Então ela não está na vontade, varão. Não, ela está na vontade, ela está fazendo. Vamos lá. Para está- Deus não, ela- não, assim, desculpa até te cortar. Aham. Para Deus não tem meio termo. Não. Ou é ou não é, ou tá Não. ou não tá, entendeu? Não, então, deixa eu me Se expressa, vai deixa eu me entender. expressar melhor. É. Tá, vamos lá. A pessoa está na vontade, ela não está em pecado, ela só não está. Está faltando alguma coisa para a Alguma promessa se coisa que a cumprir. gente não sabe discernir. Mas ela está no caminho. Ela está fazendo o que Deus Sim, mandou fazer. como todos nós, varão. Sempre, eu vou te falar uma coisa, sempre falta alguma coisa. Sempre. Para o cumprimento da promessa. E outra coisa, assim, tem gente que fala assim, não está em pecado. A gente tem que tomar um cuidado com isso. Por quê? Tem que ser sincero, tem que falar a verdade. Aham. Todo ser humano está em pecado, tem pecado. Não, ter pecado não é estar em pecado. Porque, olha só, tem pecado. O que acontece? O próprio Jesus Cristo diz Isso é um tema que que vai se vir em você algum momento. pensar em adulterar, você já adulterou. Se você pensar em fazer algo. Então, o pensamento, muitas das vezes, a gente não consegue controlar. Não. A gente tem que tomar um cuidado com isso, porque as pessoas elas batem muito na questão do pecado. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, é interessante. Falou, Paulo, se Cristo voltar agora, eu estiver cometendo algum pecado, tendo um pensamento mal, ou fazendo algo assim que não agrada muito os olhos do Senhor naquele momento. Eu falei, falando mal de alguém, se expressando. Não que, porque às vezes as pessoas cometem pecado, o pecado é tão da natureza humana, que às vezes a gente comete pecados, nem porque a gente quer, involuntariamente isso acontece. Não, mas esse involuntário eu não creio que me tira da presença, não. Involuntário. Então, Varão, então o que acontece?
Como o pensamento, muitas das vezes, a gente não consegue controlar. Eu falei para ela, sim. A Bíblia vai dizer que você crê em Cristo, será salvo. Você está levando a vida em Cristo? Você está buscando praticar a palavra? Porque a gente tem a palavra. A Bíblia vai dizer que a fé sem as obras ela é morte. Então é necessário. Não é, eu não posso ficar vivendo só na teoria, não. Eu tenho que levar isso para a prática. Né? A prática. Então, a partir do momento que eu levo para a prática a palavra, eu estou vivendo uma vida em Cristo. Porque as obras vão revelar de fato que eu sou um homem de Deus e que você é um homem de Deus. Com as obras. Tá? Então, assim, o que eu falei para ela, está fazendo a boa obra? Está buscando o Senhor? Porque a fé não é pelo que a gente faz. A própria Efésios capítulo 2, verso 8, vai dizer que a salvação é um presente de Deus. Tá? É um presente que é para a gente não se orgulhar, nem ficar soberbo. Isso. É um presente dado por através de Cristo na cruz. Então isso não vem de nós. Mas é necessário que nós cremos. E quem crê faz a boa obra. E não é pela obra, não. Porque tu crê. Deus teve graça, viu graça e te deu a salvação. Então é nisso que a gente tem que ficar muito atento. Não, mas assim, o que você está falando a respeito, eu compreendo completamente isso aí que você está falando. Mas assim, o que a gente precisa ficar atento é com relação à iniquidade. Sim, a iniquidade, aquele pecado de estimação, que você acha que é normal. O que se tornou iniquidade. O acidente de percurso é um acidente, não é a permanência. É um acidente de percurso. Mas a iniquidade é aquilo que eu me aceitei sobre o pecado. Aí é aquela história assim. Eu já acostumei, exemplos. Eu já me acostumei a falar mal dos outros. Não, eu já tem que combater, tem que travar a língua. Eu já me acostumei. E lutar contra esse pecado, né? Então, eu já me acostumei com a pornografia. Eu já me acostumei a olhar para uma pessoa e ter um pensamento mal acerca daquela pessoa. Eu já me acostumei a roubar. Não faz sentido. Então, o que acontece? Então, esse tipo de coisa. E assim, a gente precisa. A gente está fazendo aqui a profecia, tá? Nada saiu da profecia. Sim, não. A profecia. O que a gente percebe muito na igreja hoje são as pessoas se acostumando. Infelizmente, varão. Se acostumando com esses pecados. Elas estão mentalizando de que como é que é? A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Não. Então, o que acontece, varão? Certíssimo. Mas sabe o que acontece também? Uma questão de... A palavra ela tem um poder de transformar, de mudar. Por isso que lá em João 8,32 todo mundo conhece. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a pessoa. Se a palavra não está sendo suficiente para libertar pessoas, que a pessoa tem que começar a ver os conceitos. Aí começar a mortificar a carne. Começar a ler mais, jejuar mais, orar mais. E começar também a botar em prática. Porque o grande problema que a gente vê hoje no Evangelho são as pessoas vivendo muito na teoria, não vivendo na prática. As pessoas estão com a concepção... as pessoas estão na concepção de que só ir para a igreja garante salvação. Não é. Vai muito além disso, né? A gente sabe que a gente tem que viver o Evangelho, não é só dentro da igreja. A igreja é como se fosse um hospital, escola. Exatamente. Te trata e te ensina. Te educa. Te educa espiritualmente, te dá um alimento espiritual, você está com teus irmãos ali em comunhão. Isso vai te fortalecer espiritualmente para você, quando sair da igreja, tá? E viver o Evangelho. Você viver aquilo, porque sabe que vai ter tentação, vai ter luta, entendeu? Vai ter dificuldade. Porque hoje eles estão vivendo o Evangelho do tudo pode, tá? E o Evangelho de que, nada pode acontecer comigo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia é muito pelo contrário. Ela diz para a gente se preparar para os dias maus. Porque a luta vai vir até mais do que antes de você ser cristão. Né? Isso que as pessoas não entendem. A luta vai vir, meu. O inimigo vai vir com fúria.
não pensa que vai ter tranquilidade sendo cristão. Muito pelo contrário, vai ter até mais luta do que quando você não era. Mas isso é necessário. Até para te moldar, te tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. É necessário essas lutas. Muita gente não entende isso. É por isso que a palavra vai dizer lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Não está falando algumas, está falando todas. É na saúde, é na doença, é na tristeza, é na alegria. A gente tem que entender que a gente está vivendo um casamento com Cristo. Estamos casados com Cristo, tá? Nós somos a noiva, a luta vai vir, a perseguição vai vir. E a gente tem que estar preparado e se prepara aqui, ó, através da palavra. Então, exatamente isso. Aí você falando me fez lembrar da história de Elias, né? Parece que a gente está falando muito de coisas ao redor e não falando da profecia em si. Sim. Mas a gente está falando, porque uma pessoa está vivendo em iniquidade, ela não consegue acreditar, ou até acredita, mas não consegue praticar Sim. a vivência com Deus, e por conta disso ela não fala dessa vivência com Deus. E aonde eu quero chegar? Elias, vamos usar um exemplo para ficar mais prático. Elias, por conta da vida com Deus que ele tinha, a gente estava conversando lá nos bastidores, por causa da vida com Deus que ele tinha, ele teve a capacidade do Espírito para dizer: segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos. E Deus não falou para ele falar isso. Deus não ordenou. Veio dele. Partiu iniciativa própria. Não existe um relato bíblico, nada, em lugar nenhum, dizendo, e Deus, como falou com Ezequiel lá, profetiza. Não existe Deus mandando Jeremias falar nada. Ele tomou a iniciativa do desafio e falou: segundo a minha palavra. Aí eu te pergunto, olha a direção que esse homem teve. E eu não me preocupo com a direção que ele teve, porque a gente pode chegar aqui e falar isso e Deus sustentar. Mas olha o que mais me impressiona é a preocupação de Deus em fazer valer a palavra dele, inclusive em preservar a vida dele. Cara, na minha interpretação, Evangelho segundo Luiz Cláudio, na linguagem de hoje. Cara, já que você profetizou que não vai chover durante 3 anos, deixa eu te tirar daqui e te levar lá pro Ribeiro de Querite. Vou mandar uns corvos te sustentar lá, porque tu disse 3 anos. Então, tem que te manter durante 3 anos. Depois, acabando esse tempo lá, você vai agora lá pra Sarepta, que eu já providenciei uma viúva lá também, que vai te sustentar também, porque ainda não passou os 3 anos. Então, olha o que Deus teve que fazer para manter a palavra dele. Deus zelou, né, pelo aquilo que ele profetizou segundo a vontade dele. É interessante, né? E lembrando que quando ele vai para a caverna, é tão interessante. E Elias, ele apresenta hoje uma doença, assim, aparenta estar com a depressão, varão, né? Ele não quer sair da caverna, ele só sai para comer, e olha lá, né? Então, assim, varão, o peso de você profetizar, tá? Ele gera um peso espiritual muito grande sobre si. Então, assim, as pessoas têm que pedir muito revestimento espiritual, tem que estar muito conectado com Deus mesmo, tá? Hoje tem muita gente brincando de profetizar. Às vezes Deus dá um dom para a pessoa, tá? A pessoa tem um dom e excede esse dom. Deus manda falar meia dúzia de coisas, a pessoa vai lá e fala 20 coisas.
Porque às vezes a pessoa quer chamar atenção para si próprio. Ele quer a glória, ele não quer a glória para Deus. Porque eu vejo muito no dom de profecia, né? E as pessoas profetizam ali, até ali, determinado ponto, Deus deu. Deus deu. O resto ele está acrescentando. Depois a pessoa começa a acrescentar para as pessoas falarem assim, nossa, ele é muito usado por Deus, nossa. Aí as pessoas começam a adorar o profeta mais do que o próprio Deus. Olha como é que é interessante. E eu vejo assim as igrejas lotadas, a igreja que tem profecia, visão, revelação lotadíssimas. A frase da coisa, eis que te digo mais. Eis que te digo. digo assim. Eis que te digo mais. Ele passa daquilo que Deus mandou ele falar. Aí que gera um grande problema, varão. Gera um grande problema, porque muita profecia não acontece. Gera frustração. Gera frustração. E sabe o que a pessoa vai dizer? Não, Deus me prometeu e não cumpriu. Não, não foi Deus, foi o falso profeta. Porque ele é profeta até onde Deus entregou. A partir do momento que ele passa daquilo que Deus entregou, ele já está sendo falso profeta. Então tem que tomar cuidado. Da mesma forma que Deus é zeloso com a palavra dele, nós devemos ser zelosos com aquilo que Deus tem nos dado. Para a gente não passar a exceder aquilo que Deus mandou falar e a gente não falar mais. Isso é um perigo. Tu tá me fazendo lembrar aqui de outro profeta também, que aí tu falou do falso, né? Profeta velho? Tem essa parte aí e tem a do Balaão, né? Tem, de Balaão também. Interessante. Balaão, pô. E o do profeta velho é mais interessante. Tu tá com ela fresca na cabeça aí? Eu não tô, não. É, do profeta velho, né? Deus manda ele fazer algo, né? Tem uma cidade, né? E chega lá, manda o profeta novo ir, né? Até uma determinada cidade, né? Entregar uma profecia. E o profeta velho vai lá na hora de voltar. Porque é o seguinte, Deus fala para ele assim, ó, vai até lá, mas não vai em casa de ninguém te chamar, tu não vai. Se alguém mandar tu ir por outro caminho, não vai. E o problema, ele vai lá, faz o que Deus mandou, mas na hora de voltar o profeta velho chama ele. Referência. E dá uma... tá entendendo? O profeta velho, aquele profeta, varão, e Deus não está nem... usa, no caso dessa passagem, Deus já não estava usando aquele profeta velho. Tá? E ele tinha uma necessidade de continuar sendo usado. Necessidade de ser usado. Né? E esse que é o problema. Ele com essa necessidade de ser usado, e Deus falou, ó, não vai, não dê ouvido a ninguém, mesmo caminho que você foi, você volta. O profeta velho não, o profeta velho dá outro caminho, tu diz para ele. Então, a gente tem que filtrar muito o conselho e a diretriz que pessoas dão pra gente. Se Deus já te deu essa direção, continua nessa. Ah, mas ele é homem de Deus, que ele é da igreja tal. Não cai nessa. Não cai nessa. A Bíblia vai dizer que nem todos que estão em Israel são israelitas. A gente tem que tomar um determinado cuidado, um cuidado muito grande com relação a isso. Então, assim, eu tô, mais uma vez, eu me veio à mente um outro texto que Abraão, quando recebe a mensagem de Deus, do próprio Deus, para sacrificar Isaac. Tem tudo a ver com a área de telecomunicações, hein, Google? Presta atenção. Tô ligado. Telecomunicações. Deus manda mensagem para Abraão. Vai lá e sacrifica Isaac. Parece que não tem nada a ver com profecia. Profecia a gente tem que ouvir de Deus e falar o que ouviu de Deus, correto? Sim, sim. Beleza. Então, desce a mensagem, vai lá e sacrifica Isaac. E ele tá indo sacrificar Isaac. Isaac pergunta, pai, cadê? Então, primeiro ficam os servos, né, no pé do monte, não é isso? Sim. E aí sobe Isaac com a lenha, com o cutelo e o Abraão. Sim. Isaac pergunta, papai, cadê a lenha? Cadê o cutelo? Cadê o sacrifício? Deus proverá para si. Amarra o garoto. Prepara o altar. Amarra o garoto. Deita o garoto. Levanta o cutelo. Muda a mensagem. Não faça isso. Mudou a mensagem.
Olha Faça telecomunicações. isso. Olha telecomunicações aí que eu tô. Olha a comunicação aí. Mudou a mensagem. Para, não vai fazer mais. Então, a questão do profeta velho, ou do profeta novo, no caso do profeta novo, Sim. a mensagem é antiga, mas ele achou que Deus estava mudando a mensagem. Ele tinha essa experiência, esse background todo existia na cabeça dele. Deus pode mudar alguma coisa? Pode, depende da reação do ouvinte. Sim. Se o ouvinte muda o coração, Deus pode mudar a mensagem. Sim, Deus mas se arrepende? Deus não se não. arrepende. Só que se o receptor da mensagem muda o estado do seu coração, a mensagem pode mudar. Tem outra texto da Bíblia que pode relatar isso. Profecia de Isaías ao rei Ezequias. Prepara a tua casa, arruma a tua casa. Ó, o que ele tá falando? Arruma a tua casa, que dessa enfermidade morrerás e não viverás. Se não me engano, foi assim que ele falou. Sim. E aí, o profeta tava no meio do pátio real. Volta lá, porque eu ouvi a lágrima dele, o choro dele, né? E vou acrescentar mais quantos anos? 15 anos. 15 anos. Pega essa informação, 15. Volta lá. Ele dá a mensagem, acrescenta 15 anos. Olha o intervalo. O cara tava no meio do pátio. O cara, com todo respeito, o profeta, tava no meio do pátio. Enquanto isso, o rei tá virando a cara pra parede, chorando. Senhor, dei sempre na tua presença. Fiz sempre o que tu queria. Sei o que e tal, aquela coisa. E aí Deus, é verdade. Checklist, checklist, checklist. Tá tudo ok. Volta lá, profeta. Acrescenta 15 anos pra ele. E ele volta. Entende? Não, tô entendendo. A ideia da profecia. Oi? Aham. Hã? Mas então, escuta. Vou chegar aí. Aham. Vou chegar aí. Ele morreu. O filho já tinha 12 anos quando ele morreu. Dá a entender que o filho nasceu nesse período da profecia. Manassés. Tá entendendo? A Sim, matemática tô entendendo, diz tô que ele entendendo. nasceu nesse período. E aí, o que acontece? Ele diz que foi o pior rei de Israel, né? Foi o pior rei. Depois ele se converteu, né? E não, Não mas ele desceu se a sepultura converte. assim, mas ele se Sim, converte. mas ele foi, Mas o foi o pior, pior foi o rei. pior rei de Israel. Então, a Fez profecia atrocidade, acho que ele sacrificou um filho, né? é a Moloque. Então, assim, a profecia se cumpriu. Sim, Se sim, cumpriu. sim. Porque existia uma preservação, houve lágrima, coração arrependido e mudado, misericórdia da parte de Deus, mas ele deixou de fazer uma coisa: com a sua casa. Porque Deus entrega dádivas para nós. Ele ali recebeu 15 anos de dádiva. Mas ele não fez mesmo assim que Deus mandou ele fazer, que era arrumar a Uma casa. casa. Então era interessante que ele arrumasse a casa. Por quê? Ele não deixou a casa arrumada para o próximo. Sim. Interessante essa passagem, né? Tinha uma úlcera, né? Relata e Foi úlcera ou ferida nos era uma pés? úlcera, uma ferida, uma úlcera, né? Deus dá aquele sinal lá no cada dia, cais, né? Aquele sinal de sombra, né? Pra agir. Ah, do relógio de Acais? Relógio de cais, né?
Então, assim, de fato, a gente tem que. A profecia se cumpriu, mas Deus deu um tempo determinado, deu tempo para ele fazer isso, né? Ele não fez, varão. Infelizmente é complicado, né, mano? E o filho, realmente, Manassés foi o pior rei, né? De Israel, foi sanguinário, né? E a palavra se cumpriu, foi o que tu falou. A profecia ela não deixou de ser cumprida. Sim. Por mais que ele tenha acrescentado esses 15 anos, a palavra ela se cumpriu. O fato de ter acrescentado os 15 anos era uma profecia cumprindo-se, né? Sim, a palavra se cumpriu. Então, varão, assim, interessante esse dom de profecia. Ele, apesar de ser um dom, mas ele tá assim, ele pode ser ele é abrangido por todos, né? Todos nós podemos profetizar. Ele me chama a atenção, olha o que me chama a atenção. Eu me recordo quando eu era criança, tinha um rapaz em Campo Grande, um rapaz não, um senhor já de idade, que ele ficava no túnel, e isso, arrependei-vos. Conheceu? E eu passava ali com mamãe e com papai, e ele, de manhã, aquele pique, né? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, aquele vigor para falar da palavra. E quando eu voltava de tarde para ir embora para casa, visitar com mamãe e com papai, até depois de adulto, eu já trabalhando, ele continuava fazendo esse trabalho, né? Esse evangelismo. Ele já estava assim, de manhã ele era naquele lugar, né? E de tarde ele arrependei-vos. Então era um cara que a gente vê que aquele homem, como Deus usou ele. Pode ter certeza, uma frase simples, mas objetiva e que com certeza deu muito resultado na vida de muita gente. Você pode ter certeza que aquele homem deve ter galardão no céu. Disseram para mim que ele partiu, ele faleceu. Com certeza, em nome de Jesus, eu creio que aquele homem tenha galardão, porque Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada que não tenha o objetivo de vir alcançar almas. Ele estava num ponto estratégico, onde passavam muitas pessoas, tá? Arrependei-vos que é chegado ao reino dos céus. Da mesma forma que eu absorvi essa palavra, imagina quantos milhares de pessoas que absorveram essa palavra anos e anos. Então, a gente nunca pode deixar de profetizar. Não. Na nossa vida, na vida dos nossos, na nossa família, na nossa casa, na rua, no nosso trabalho, para os nossos amigos e até para as pessoas que nós não conhecemos. Até para os nossos inimigos. É isso, Paulo. Eu profetizo tudo de bom para os meus inimigos. Que um dia eles vão fazer parte do meu time, que é o time de Cristo. Amém. Que um dia eles possam vir a propagar da mesma fé que eu e começar a profetizar também na vida de outras pessoas. Porque o maior objetivo é esse, ganhar almas para o céu. Essa é a maior... É a nossa maior vitória. A maior vitória, né? O maior objetivo, né? Ganhar almas. A ideia que as pessoas têm de... Vamos mudando de assunto. De profecia é a história do... Eis que te digo mais, que o Guga falou. Sim. Mas o fato de falar, de proferir, é uma profecia. E a gente tem aprendido, eu estava contigo lá fora, Valnice Milhomes. Aquela mulher me ensina, me inspira. Ela tem dito, né, que esse ano de 2026 é o ano do PEI. São letras hebraicas, né, que ela diz que é decretos. Significa decretos, declarações, palavras. Aí agora a gente vai para o dia a dia, vamos dizer assim, né? Perdoa. A palavra de um pai, de uma mãe, de um pastor sobre alguém, é alguém que tem autoridade sobre outro alguém. Sim. É muito forte e é uma profecia.
seu burro, você não vai dar em nada. Isso é uma profecia. E às vezes as pessoas não conseguem compreender isso. Sua idiota, você é muito burra. Você não presta pra nada. Você não sabe nada. Você não aprende nunca. Você não sabe o que está fazendo. Esse tipo de profecia, de declarações, são profecias. E você que está me assistindo, se você tem esse hábito de não controlar suas emoções, de não controlar suas palavras, saiba que você está sendo um profeta do caos. Profeta não do Senhor, um profeta do inimigo. Está emprestando a sua boca para o inferno. É muito comum isso, né? Infelizmente, né? A Bíblia diz que a boca ela tem que ser para abençoar, não para... O Tiago, né? Foi? Tá amaldiçoando o filho, a pessoa que propaga esse tipo de palavra. Mas por que ele está falando que não deve amaldiçoar, e sim para abençoar? E você, quando propaga, você está profetizando, você está desejando o mal, né, para aquela pessoa. Então, assim, a gente tem que desejar o bem. O cristão, ele é luz. Então, somos luz, né? Sempre desejando o bem, propagando palavras na qual vem edificar. Entrando, assim, nessa mesma situação que é a profecia, né? Você está citando aí. O que é o dom da profecia? Por que o dom da profecia serve? O dom da profecia serve para exortar, tá? O dom da profecia serve para edificar e o dom da profecia serve para consolar. Se as minhas palavras não edificam, é que eu fique calado. E quando eu abrir a boca tem que ser para tirar proveito. Ser bênção na vida das pessoas. Eu tenho que ser bênção. Nós aqui temos que ser bênção na vida das pessoas. Propagar palavras boas. Se eu quero o crescimento de alguém, edificar alguém, que eu venha com a palavra propagar algo que venha motivar aquela pessoa a crescer. Por intermédio da palavra, porque a palavra é a boca de Deus. Tá? Se eu quero exortar essa pessoa, chamar a atenção, eu chame a atenção, mas com base dentro da palavra, para que a palavra venha entrar no coração daquela pessoa e haja o sentimento de arrependimento. Porque se eu falar uma palavra na qual a pessoa não venha se arrepender, o que adiantou falar? Não adiantou nada. Então, que eu esteja com base dentro da palavra. Entendeu? E consolação. Serve para consolação a palavra. Né? O dom de profecia. Consolar alguém que está passando por um momento de dificuldade. Perdeu alguém, perdeu um filho, né? Perdeu um emprego, perdeu a esposa, perdeu a namorada. Ou está passando um momento de muita dificuldade. Eu tenho que fazer com que o Espírito Santo me use através da palavra que é a boca de Deus, para que essa pessoa venha se levantar, para que essa pessoa venha ser consolada daquele momento de dificuldade que está passando. Então, o dom de profecia, por isso que ela vem até citando sobre o dom de língua aqui, né, no texto que a gente leu no capítulo 14, é importante demais. Porque eu já vi situação, vou até citar situações aqui, estou falando mal de quem fala em língua, não, fale em línguas também. Tá? Eu só quero deixar uma coisa aqui interessante. Já vi várias vezes as pessoas vai falar com alguém, vem falando em línguas. Entendeu? Mas aí a pessoa fica assim, ó, sem entender nada. Porque não teve uma interpretação. Provavelmente aquilo não veio de Deus. Quando vem de Deus, tem interpretação. Muita emoção. Veio a emoção, o emocionalismo. Quando ele entra, ele faz um estardalhaço. Então, assim, a pessoa não tirou proveito de nada daquilo que foi falado. A pessoa falou em língua para aquela pessoa como se estivesse entregando algo e não entregou nada. Por isso que no capítulo 14 está falando. Não proibais que se fale em línguas. Tá? Mas eu prefiro que a palavra seja anunciada, profetizada. Uhum. Porque tem uma grande avalia para a edificação de toda a igreja.
Porque quando eu falo em línguas é mistério, é só eu e Deus. Eu falar para você em língua tem que ter interpretação. Se não houver interpretação, não tem valor nenhum. Não tem nada que se tire proveito. Está em 1 Coríntios capítulo 14. Então, para que tenha proveito, eu prefiro, assim como Paulo está falando aqui, apóstolo Paulo, não é o presbítero Paulo, não, apóstolo Paulo. Está dizendo assim, eu prefiro que seja falada, seja profetizada a palavra, anunciada a palavra. Então, a gente tem que ter esse discernimento. A maior profecia é a palavra. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, varão, que eu já fui em igreja que eu entrei, não entendi nada, saí sem entender nada. É interessante. O neopentecostalismo, ele traz muito isso. A gente tem que tomar um certo cuidado. É por isso que, você lembra, fora eu falei, a fé ela tem que ser muito racional também. Tá? Apesar que ela foge um pouco da racionalidade, porque Deus faz coisas surpreendentes que a gente nem imagina. Mas a todo momento tu leva ela na racionalidade. Aquilo que for passar da racionalidade é o poder de Deus. Aquilo que for passar, que sempre passa, Deus é poderoso, pode fazer tudo e todas as coisas. O problema é que muitas pessoas usam o dom de língua como se fosse essa parte. É porque as pessoas querem passar. Ultrapassa. É porque as pessoas querem passar como se tivesse mais poder quem fala mais em língua do que quem fala menos língua. Esse que é um problema. Há um confronto. Vai em determinadas igrejas, entrou um varão lá, nada contra, fala em línguas também, nada contra, eu só quero que as pessoas entendam que não é exatamente isso que... Quem fala mais em línguas e quem fala menos em língua não quer dizer que o que fala mais tem mais poder de Deus do que aquele que fala menos. Entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Já vi pessoas que não falam nem língua virar para mim entregar profecia, na minha língua mesmo, português. E dá tudo certo as coisas acontecerem. Certa feita eu falando com Deus pela madrugada, e muitos anos atrás, né? Tenho 8 anos de cristão, pouco tempo, sou novo na fé. Eu me recordo que eu falei, pai, tu não fala em línguas, não me usa em línguas. E Deus falou assim, Paulo, eu vou te usar assim para tu falar numa língua. Uma língua? Fica aquilo, né, mano? Assim. Uma língua? Aí eu orei. Aí de manhã tomei meu banho, fui pro trabalho e peguei um Uber. O Uber do nada olha para mim, varão, eu não sei porquê, dentro do Uber, Deus está dizendo aqui que vai te usar em português. Eu falei, ué. Aí eu deu aquele filho do Espírito Santo, sente que é de Deus. Confirmando, né? Aí tu é cristão, varão? Eu falei, sou. Deus está te falando que vai te usar em português. Não entendi. Aí eu falei, mas eu entendi, varão. Oh, glória. Deus seja louvado. Ou seja, Deus está falando assim, vou te usar na tua língua. Usar na tua língua. Não vou te usar em outra língua, não. Vou te usar no português mesmo, vou falar para as pessoas. Aí eu entendi o mistério. Depois que o tempo Deus foi me dando, né? E hoje em dia eu falo em línguas, mas para mim, a maioria das vezes, para mim, tá? É a minha edificação eu e Cristo, eu e Deus. Tá? Então, assim, é um mistério entre eu e Deus, como a maioria das pessoas é. Mas as pessoas querem banalizar as coisas e acabam descredibilizando aquilo que Deus aquilo deu, que é de Deus. tá? Acaba tudo falando em línguas e falando menos da palavra, menos profecia. E o dom da profecia, ele é maior do que o dom de línguas. Então, usar a língua portuguesa é uma... Nós temos um É. amigo aqui, que ele sempre está aqui com a gente no podcast, o Bruno. Ele tem o dom Sim. da língua portuguesa. É línguas. Ele não fala em língua dos anjos. E o fato de você falar isso... Aí, Bruno, ouve essa agora. Vou te marcar para tu ouvir o podcast. Você também tem o dom de línguas. Você, o Bruno, tem também o dom de língua portuguesa. Língua portuguesa. E ele Isso tem aí. formação nisso. Ele Legal. tem uma facilidade Pensa. de articular com as palavras muito bem. Talvez ele não se enxergue dessa maneira, mas eu o enxergo dessa maneira. Dessa forma, né? Uma pessoa que é um excelente comunicador. Você também. Assim como você.
Tô aprendendo. Não, Tô assim, aprendendo, né? mas tá aprendendo na prática lá, no seu trabalho, Isso. toda hora evangelizando alguém, Isso. Deus me é a colocou num língua ponto estratégico ali. estratégico. Então, assim, e as pessoas não conseguem entender que a gente não precisa de muito para ser usado por Deus. Precisa de um coração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A Aleluia. gente não precisa de muito. Só precisa de disposição, coração disponível, Disponibilidade. disponibilidade. As pessoas querem inventar chifre na cabeça de cavalo para ser usado para Deus, por Deus. E não precisa. Entendeu? Como último assim, tópico, a gente está se aproximando do final já. Eu estou pensando aqui em profecias que precisam ser cumpridas, a palavra, que já está próximo de ser cumprida. A maior delas é o retorno do nosso noivo, né? É uma profecia declarada, pouco ansiada, pouco desejada. É a maior profecia dita por todos os outros profetas e apóstolos, e que nós devemos declarar essa profecia o tempo todo. Maranata, 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 Maranata. O tempo todo, Maranata. Fala aí. Você pode falar? Jesus está voltando, os sinais, todo momento estão se cumprindo. Isso é muito importante. E, Varão, tem muita gente pensando assim, mas eu, desde criança, estão falando da volta de Cristo, ele não volta, passaram gerações, ele não volta. Olha só, eu estava assistindo um estudo e a humanidade não evoluiu tanto quanto nos últimos 50 anos. Tá? Outra coisa, não, assim, está se cumprindo muito tudo aquilo que está na palavra, a todo momento está se cumprindo. A gente tem que entender o quê? Como nós não sabemos o dia e a hora, ele vai vir como um ladrão, está na Bíblia, a gente tem que permanecer fiel até o fim. Não sei a hora, nem o momento, eu sei que está próximo. Está muito perto de Cristo voltar. Já está às portas. Mas o que acontece? Como eu não sei o dia nem a hora, eu sei que eu posso morrer a qualquer momento, eu e todo mundo que está aqui, né? A gente tem que se preparar. E qual a preparação? Viver uma vida em Cristo. Praticar a boa obra, tá? Porque muitos falam, Jesus falou que ia voltar, estão dizendo que ele vai voltar. Não, calma aí, Jesus está voltando e as pessoas não estão percebendo a todo momento. Porque aquele que fechou o olho não há mais nada a ser feito. Se ele morreu, chegou para ele. Para aquele que já partiu, Cristo já chegou para ele. Eu li um livro. É isso aí. Sim. Israel ontem, hoje e amanhã. O nome do livro é esse. E a tese do escritor do livro, lembra o nome do escritor, aí é demais. Mas o nome do livro é esse, Israel ontem, hoje e amanhã. Você pode procurar aí na internet. Sim. Ele fala alguns fatos matemáticos e históricos. Ele está voltando. Está tão próximo que a gente nem imagina. O relato principal de todo o livro que eu li, o livro é fininho, mas de todo o livro que eu li, isso aí gravei no meu coração. E eu já li, já tem mais de 20 anos que eu li esse livro. Diz o seguinte. A Bíblia diz que uma geração
uma geração, ela dura entre 70 e 80 anos. Por quê? Tá lá no Salmo 90, se eu não me engano. Pela sua robustez, chega até os 80, não é isso? Sim. Salmo de Moisés, se eu não me engano. Então, uma geração. E em Mateus, diz o seguinte: que não passará esta geração. Mas qual geração? Esta geração. Vamos lá, Mateus 24, vamos ler aí. Gosto de Mateus 24 também, que ele diz assim. Não, esse é Mateus 1, né? Mateus 24. Mateus 24, qual é o princípio das dores lá? Deixa eu ver. Interessante que Mateus 24, 13. Eu até ia citar, Varão, citou um texto aí que é interessante. É escatológico, né? Mateus 24. Mateus 24, 13 vai dizer assim: aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Então, assim, olha como é que é interessante. Vai muito de encontro àquilo que eu estava falando. Exatamente. Porque é até no início? Não. É se manter fiel no meio? Não. Não. É até o fim. Você sabe o teu fim? Não. Não. Então, já que nós não sabemos o nosso fim, Continua. é importante se manter fiel agora, nesse momento, até O fim. o nosso final. Exatamente. Ou Jesus volta e leva a gente, ou a gente desce a sepultura mesmo. Mas tem que descer a sepultura com Cristo. As pessoas têm que entender que o próprio Paulo fala assim: morrer em Cristo é ganho. Vão sofrer só a morte física, mas a morte espiritual não. Estaremos vivos. Isso aí responde aquela pergunta do início. Do Se início. Jesus voltar na hora que você está fazendo coisa errada. É isso aí. Não, estou em Cristo. É importante. Isso aí, Varão. Pode falar, Varão. Desculpa até ter te cortado aí. Não, você não cortou, você complementou. Você não cortou, não. Cortou, não. Eu tô procurando exatamente aqui, ó. Qual o verso? Tô procurando exatamente. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam. 32. Aprendam a lição. Sim. O que diz a sua versão aí? Que é meio... Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas as coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, o livro que ele estava escrevendo, ele estava explicando quanto é uma geração. A gente viu lá que uma geração é de 70 a 80 anos. Acho que uma outra versão da Bíblia, qual é a versão que a senhora está usando aí? Ferreira de Almeida corrigida, né? Então, tem uma versão que diz assim: não passará esta geração. João Ferreira de Almeida. Não passará esta geração. Qual geração? A geração dessa figueira aqui. E quanto tempo essa figueira? 70 a 80 anos. Figueira quem é? Israel. Então, se a figueira é Israel, Já entendi. Israel foi fundada quando? 1947. 47 ou 48? 48 ou 47, né? Com aquele voto de Minerva, voto do de Brasil, Minerva. teve Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha. Ele deu aquele voto Então, de Minerva. aí vamos contar. 48, tá? Vamos fazer conta redonda. 48, 58, 10 anos. 10 anos. 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018, 2028. Ou pode passar também, pode passar também. Então, porque não tem não tem uma data. Assim, uma data. Então, isso é uma tese dele. Sim. É uma tese dele. Mas é uma coisa que é muito... Mas está muito perto, mesmo que plausível. seja 100 anos. Já está em 80. Entende? Próximo de 80. Tá muito assim, Tá plausível. 78 anos, né? Tá 70. muito próximo. No Mar Morto. Então, esses são sinais ditos como proféticos.
que iria acontecer. E sendo Israel o relógio do mundo, todos os dias vindo. Mano, você pode ligar o jornal hoje, todo dia tem alguma coisa falando a respeito de Israel. Então, assim, são profecias, Sim. cumprimentos. Então, a gente tem que cada dia mais ficar alinhado, agarrado e orar pela paz de Israel. Que teremos paz quando oramos pela paz deles. É disso. Palavras se cumprindo a todo momento, guerras, rumores de guerra, Exatamente. terremoto aumentou mais de 5.000 vezes, está passando na televisão, Aí, essa reportagem. Então, assim, a natureza tem dado sinais da volta de Cristo, as guerras têm dado sinais, o amor ao próximo, como fala, acho que em Mateus 24 também vem falando, o amor de muitos esfriariam. Olha a violência como é que está. Um dia desse eu soube uma situação essa semana triste demais, uma menina que foi morta, uma garota de 21 anos, por coisa banal. E entre outros que a gente assiste todo santo dia na televisão. As pessoas simplesmente não deixaram de amar o próximo. Deixaram de cumprir aquele segundo mandamento, que se você não cumpre o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, não tem como cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu não amo, varão, você que eu estou vendo, vocês que eu estou vendo, como é que eu vou amar um Deus que eu não vejo? É desse Tiago. A prova de que eu amo Deus é quando eu te amo. Entendeu? Quando na tua necessidade eu estou junto contigo, eu te dou um abraço, se eu ver tua dor, eu sentir tua dor junto contigo, eu tenho empatia com o próximo. Então, assim, quando falta um amor e como uma larga escala que está acontecendo a falta de amor, é mais uma comprovação de que Cristo está muito perto, está muito próximo mesmo. E a gente temos que ficar temerosos e preparados, porque a qualquer momento a trombeta pode soar. E a Bíblia vai dizer assim também que alguns que estão aqui não provarão da morte. A Bíblia está dizendo que seremos arrebatados antes de morrer. Isso pode acontecer. Há essa possibilidade. É isso aí. A Bíblia diz primeiros mortos, né? Em Cristo. Muitos. Vai ser uma festa. E como é que é interessante, né? A gente vê que as pessoas não sonham com a glória, com a salvação. Eu acho a coisa mais linda. Eu boto aqueles vídeos no Kawaii, no YouTube. Eu sei que é uma projeção ali de um computador, mas ali já é lindo. Imagina quando nós entrarmos no reino dos céus e encontrarmos com o nosso Senhor Deus. Encontrar com Cristo. Aquelas ruas de ouro, de cristal, né? Ela deve ser a nossa maior esperança. Nossa maior esperança, nosso maior sonho. Entendeu? É nessa cumprimento dessa promessa. É no cumprimento dessa promessa que todas as outras promessas são cumpridas. As pessoas não conseguem entender. Não, então. Isso tudo. Mas a pessoa está nesse mundo esperando uma cura. Na volta de Cristo, ele já foi curado. As pessoas nesse mundo estão esperando um novo emprego. Na volta de Cristo, nós teremos trabalho não causticante, com esse exaustivo. Na volta de Cristo, as pessoas também estão procurando um relacionamento sadio, marido, mulher. Na volta de Cristo, não seremos casados, nem dados em casamentos, mas teremos relacionamentos sadios, porque vai haver um reino milenar. Na volta de Cristo, tem pessoas esperando carro por aí, ganha carro. Na volta de Cristo, não precisaremos de carro, o cumprimento da promessa será perfeito, porque assim como ele é, nós seremos. Então imagina, teremos a capacidade de atravessar paredes. Teletransportar, né, mano? Teletransporte. Acho que foi Felipe, né, que teletransportou, né? Foi. A Bíblia fala, Felipe? Foi.
E acho linda aquela promessa que está lá em Apocalipse 21, verso 4. É nessa promessa que a gente tem que se apegar. E o Fala que está assim, escrito? ele enxugará Dos vossos dos olhos. seus olhos todas as todas suas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá Não haverá mais mais dor, dor. não haverá mais tristeza, e que todas as coisas já se passaram. Eis que tudo fez novo. Tudo se fez novo. A gente tem que se apegar nessa promessa. E isso daqui é passageiro. Isso que a Bíblia vai dizer, não junteis Transitório. tesouro na terra, mas junteis tesouro no céu, né? Porque na terra traça, o ladrão te rouba, ferrugem corrói. Então a gente tem que ter o coração voltado para o mundo celestial. Porque isso daqui é passageiro, mas lá não, lá é vida eterna. Então, eu comecei o dia hoje numa padaria, tipo assim, tomar um café numa padaria, e a moça veio lá de dentro falando, eu tô ligada com Deus, eu tô ligada com Deus. Ela veio pra me atender falando assim, eu falei assim, Boa pessoa. aí falei pra ela assim, pé no chão, cabeça no céu, né, irmã? Ela, exatamente isso, exatamente isso. Pé no chão e cabeça no céu, irmão. Pé no chão e cabeça no céu. É assim que a gente tem que viver. Não dá pra ser assim sempre. Ou até dá pra ser assim sempre. Mas tem que ter um esforço. Tem que haver um esforço. Queridos, quer falar suas considerações finais aí? Já ultrapassamos de uma hora. Agradecer pelo convite novamente, muito feliz. Para mim é uma honra estar com esse povo que vai morar no céu. Né? Então, assim, é muito bom conhecer um povo novo, trocar experiência, falar da palavra, coisas que vêm edificar. Né? Como diz o dom da profecia, né? Edificar, exortar e consolar. Né? Não é só previsões aquilo que vai vir acerca do futuro, não. Porque isso daí a gente entrega na mão do Senhor. Porque a gente está, assim, mais focado na glória de Deus. Amém. Tá? O nosso maior sonho não está na terra. O nosso maior sonho é ir para a glória, morar com o nosso Pai. Então, assim, muito feliz. Novamente agradeço a vocês, tá bom? Deus continue usando vocês, continue usando esse podcast como um canal de bênção na vida das pessoas. E as pessoas que vão ouvir, ver, assistir esse podcast venham ser transformadas pelo poder da palavra. E que elas venham crescer na graça e no conhecimento. Amém? Amém. Muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito esse convite Amém, nosso. amém. Se você chegou até aqui, Já assinou o contrato com a IBK pra mim? ele vai voltar. Ele vai voltar. Amém. Vai voltar. Se você chegou até esse momento, curte, bate no sininho, se inscreva no nosso canal e acredite que o dom de profecia é um dom para você praticar também. Nós praticamos aqui para você também praticar. Utilize desse dom para exortar, edificar e consolar, como foi o nosso apóstolo Paulo, o nosso presbítero Paulo está falando aqui. Aleluia. Amém? Seja bem-vindo e fique à vontade. Até a próxima.